doutora Maria Luísa, e agora teremos o doutor Sérgio Luiz Lopes, presidente e fundador da AME Pelotas, no Rio Grande do Sul, médico psiquiatra e psicoterapeuta, trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo e diretor do Departamento de Solidariedade Humana da AME Brasil, falando sobre o tema prevenção ao suicídio, em 25 minutos. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar pela primeira vez falando em Belo Horizonte, neste evento tão querido nosso que é o MEDNESP. Espero que vocês todos e todos nós, ao sairmos daqui, possamos estar mais enriquecidos e engrandecidos com os conteúdos que aqui estamos aprendendo. Temos um tema difícil pela frente, mas um dos temas mais necessários porque já se transforma num problema de saúde pública. No início do século XX, final do século XIX, a ciência prometeu, dizendo que nós teríamos, durante esse século que passou e o que estamos, a resolução dos problemas mais graves da humanidade. De tal forma, a tecnologia e as descobertas científicas avançaram, que hoje nós vivemos uma era em que a ciência convencional acha que por todos os avanços inegáveis que nós já alcançamos, nós deveríamos já ter alcançado a resolução de uma série de outros problemas que até hoje, ao invés de diminuírem, estão aumentando. Mas a verdade é que a ciência prometeu, dizendo que o homem seria mais feliz, dizendo que o homem teria menos doenças, numa ideia de que tendo menos doenças seria mais feliz. Os problemas da natalidade, da mortalidade infantil, foram equacionados de uma maneira espetacular. No entanto, o estado interior dos estados afetivos e emocionais, eles foram crescendo e de tal forma se tornando mais graves, que hoje nós temos dentro dos transtornos psiquiátricos uma classificação diagnóstica que aponta para problemáticas que até bem pouco tempo nós sequer suspeitávamos que existiam. E dentre elas, a questão do suicídio. O suicídio, ele é sempre, no final das instâncias, uma atitude extrema em que a pessoa que comete, ela é movida por vários motivos, mas a finalidade final dela é aliviar a sua dor. É a crença de que se suicidando, termina tudo. É a visão materialista de que nós somos o cérebro, de que nós somos o corpo. Porque o suicídio só tem sentido, se é que tem, se nós somos o corpo. Matando o corpo, eliminamos a dor, eliminamos os problemas, nos ausentamos da existência, nos ausentamos da vida. A ciência disse, nós não precisamos da alma, nós não precisamos de Deus. Há uma semana atrás estávamos num congresso da especialidade, onde foi dito com todas as letras, numa das palestras mais importantes do congresso, para 2.500 pessoas. Nós não precisamos da alma. Nós não precisamos de explicações de uma psicologia atrasada e intuitiva para justificar a vida. Então nos expliquem por que é que as estatísticas do suicídio estão aumentando. Porque segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, no Brasil as taxas de suicídio são de 4,5 mortes a cada 100 mil habitantes. A cada 35 segundos, uma pessoa morre de suicídio em todo o mundo. No Brasil, diariamente, uma pessoa a cada hora provoca o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Japão há um suicídio a cada 15 minutos. Em 2008, a média foi de, pasmem, 40,8 a cada 100 mil habitantes. 10 vezes mais do que no Brasil. E esta é uma estatística que chama muito a atenção, que os países mais desenvolvidos, os que tiveram maior avanço científico, são exatamente os países que têm maiores taxas de depressão e maiores taxas de suicídio.
Como explicar que países onde falta o necessário sob o ponto de vista material, os índices de insatisfação sejam menores? A quem estamos agradando e a quem estamos desagradando? Será que a alma existe? Há mais mortes por suicídio que vítimas em todos os conflitos armados ao redor do planeta. A gente se preocupa tanto com as guerras. Uma tentativa a cada 1 ou 2 segundos no globo. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Mas é verdade que o suicídio tem uma relação muito forte com os transtornos mentais. A existência de um transtorno mental é considerada um forte fator de risco para o suicídio. Uma revisão de 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001, englobando 15.629 suicídios na população em geral, demonstrou que em mais de 90% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno mental à época do ato fatal. De fato, a pessoa que se suicida, na maior parte da sua vida, naquele momento, passa por problemas muito sérios sobre o ponto de vista emocional, sobre o ponto de vista mental. Ninguém se suicida por estar feliz, por estar bem, de bem com a vida. A pessoa realmente não está bem. E dentre esses diagnósticos encontrados na ordem de maior frequência, nós temos disparadamente os transtornos de humor, dentro dos quais se encontra a depressão, que muito bem nos falou o Flávio, classificados como, junto com os transtornos por uso de substância, que muito bem nos falou a nossa companheira, Heloísa, 17%, e a esquizofrenia, e os transtornos de personalidade, os maiores índices de doenças relacionadas aos problemas vinculados ao suicídio. E, obviamente, como já nos foi mostrado, a depressão ela é a campeã dos atos suicidas. E foram enumerados todos os sintomas aqui, que nós não vamos repetir, o Flávio já fez essa parte. Os sintomas de depressão, e nós sabemos que a depressão existe enquanto patologia, enquanto transtorno mental, ou como uma doença, que precisa ser tratado com medicamentos, precisa ser tratado medicamente. Mas nós precisamos questionar uma outra coisa que é muito pouco dita, inclusive no ambiente científico no qual nós frequentamos. Que nós estamos chamando de depressão muito mais coisas do que depressão. Porque vejam os índices. O Flávio nos mostrou de 10% a 20%, e essa estatística de transtornos depressivos estão aumentando. Algumas pesquisas americanas nos mostram que 30% dos norte-americanos já tiveram um quadro compatível com transtorno depressivo maior, com todos esses sintomas, né, em algum momento da sua vida. Como pode uma doença como depressão ter 30% de incidência e a esquizofrenia ter 1%? Transtorno obsessivo-compulsivo ter 3%. Existe uma desproporção muito grande. E uma das especulações que se faz é que muita coisa que a gente chama de depressão não é depressão. Porque como a ciência aboliu a alma, problemas espirituais não existem na classificação. Não existem classificações que considerem situações humanas de contágio psíquico, de sintonia magnética, como problemas que estão aparentemente sendo depressão e não são. E nós estamos vivendo um modismo perigoso. E precisamos, portanto, fazer essa pergunta. E quando não é depressão? E quando a pessoa está triste e vai no clínico geral para uma consulta qualquer e diz assim, mas eu ando meio desanimado, meio triste, e o clínico receita fluoxetina 20 miligramas e ela toma há 10 anos fluoxetina 20 miligramas. E diz, eu tenho depressão. Não, ela nunca teve depressão. Ela teve tristeza, ela teve angústia, ela teve problemas emocionais relacionados à sua vida, problema com o marido, problema com os filhos, chega no profissional que atende em 5, 10 minutos, e ele, para se livrar do paciente, dá um antidepressivo. Então nós estamos vivendo a febre da medicalização. Não estamos falando contra as medicações.
Como psiquiatra, eu utilizo medicações e utilizo mesmo para os casos que precisam. Mas existe um sem número de casos de medicações abusivas que as pessoas não precisam, gerando riscos enormes de virada maníaca no caso dos transtornos bipolares, porque se diagnostica depressão, tudo e qualquer tipo de sofrimento. E se alguém chega para a pessoa e diz assim, o senhor, a senhora precisa ir num psiquiatra, como disse o Flávio, parece que já está mandando para o inferno, né? Mas tem coisa pior que isso, Flávio. Quando manda ir para o psiquiatra e para desobsessão no centro espírita. Porque além de louco é perturbado. Então a pessoa não vai. Porque para fazer esse processo, a pessoa precisa ter muita coragem, muita humildade. Ela precisa reconhecer que está com algum problema, coisa que normalmente nós não reconhecemos. Normalmente nós dizemos que os outros é que têm problema, nós não. A pessoa precisa reconhecer que tem alguma coisa errada dentro de si que precisa modificar. A pessoa que vai fazer uma psicoterapia, olhar para dentro de si, ver quais são os seus problemas, ela precisa muita competência emocional. Para se dar conta que ela não é perfeita e que ela tem erros. Que ela precisa corrigir os fatos da sua vida para se melhorar como ser humano. Então, se ela tiver que escolher entre ir para uma psicoterapia e ficar 1, 2 anos olhando para si, para descobrir quais são os seus pontos falhos, ou tomar uma medicação uma vez por dia para o resto da vida, que ela consegue receita sem precisar consultar, em grande número das vezes, adivinha o que a pessoa escolhe? Não, o que muitas vezes acontece dentro do sistema de saúde? Mas a melancolia vai evoluindo e nós perguntamos, e o diagnóstico espiritual, onde é que fica? Pois Kardec nos dizia que um dia a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje a ação de animais microscópicos, de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Qual é o microscópio dos obsessores? É a mediunidade. E tão bom ou melhor o microscópio, quanto melhor e mais educado é o médium. Mas essa realidade nós estamos lutando insistentemente para que a ciência convencional possa dar validação. Porque muitos dos problemas dos pacientes, mesmo com depressão, aquele paciente que se trata e não melhora, se deve porque existem problemas espirituais associados. Existem 3 características em particular do paciente ou da pessoa que tem a intenção de cometer o suicídio. A primeira delas é a ambivalência. Toda pessoa que pensa em se matar, ela tem um lado dentro dela de não querer se matar. Ela normalmente já vem há um tempo pensando no ato suicida. Portanto, ela tem uma ambivalência dentro de si. Uma dúvida quanto ao que deve fazer. Ela tem normalmente aquilo que no Livro dos Espíritos, Kardec nos chamou a atenção para 2 pensamentos concomitantes. Um que diz, eu vou viver, e o outro que diz, te mata. Via de regra, ela não está pensando sozinha. Um segundo é a impulsividade. O suicida normalmente é um impulsivo. Impulsividade que é agravada pelo uso de substâncias. A pior delas, o álcool, que é a porta de entrada e a que acompanha o uso das outras, na maior parte dos casos. Diante de um impulso, de um desespero, de um sofrimento extremo, a pessoa toma uma medida drástica. Se for homem, consegue êxito 4 vezes mais que as mulheres. Normalmente as mulheres usam métodos menos letais. Substâncias, lâminas para corte nos pulsos, o que dá tempo para ser socorrido. O homem normalmente usa o enforcamento e as armas de fogo. Não dá tempo para socorrer. E a terceira característica da pessoa que tem a intenção suicida é a rigidez do pensamento, que é o pensamento fixo. Ela não consegue olhar a vida de um outro jeito ou achar uma alternativa, uma solução para os seus problemas. Então ela fixa o seu pensamento nesses 3 elementos, que são classificados pelos nossos estudos psicodinâmicos. Em todos eles nós vamos encontrar aquilo que Kardec nos falava. O Espiritismo não nega as causas sociais e biológicas dos transtornos mentais.
Entretanto, ele acrescenta uma outra origem, as obsessões. Ou seja, a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Porque esse duplo pensamento, essa impulsividade, ou essa rigidez, esse pensamento fixo, estão, via de regra, associados a perturbações obsessivas que fazem com que o indivíduo perca sua autonomia em determinado momento e não consiga pensar de uma outra forma. Ele fica praticamente teleguiado nas suas ações e na sua conduta. Quais são, portanto, os fatores de risco objetivo da vida comum das pessoas? Quem fez uma tentativa tem 30% a mais de chances de repetir do que quem nunca tentou. Portanto, o provérbio cão que ladra não morde não existe em suicídio. Pelo contrário, 90% das pessoas que tentam o suicídio avisaram antes. A gente ouve muito dizer, a pessoa que fala muito não faz. Faz. E ela avisa antes. Em suicídio, nós sempre valorizamos as informações. E quanto mais planejado, com tentativas prévias ou história familiar de suicídio, tanto maior o risco. Depois nós vamos ver algumas perguntas que nós devemos fazer como profissionais da saúde e diria, como trabalhadores de centro espírita, como pessoas que trabalham com o ser humano, perguntas que nós temos que fazer para a pessoa que está com depressão ou que está com um pensamento suspeito que pode vir a se tornar um pensamento suicida. O isolamento social, a falta de amigos. Nós vivemos uma época de muito isolamento. Nós vivemos um período em que corremos para tantas coisas e não nos acompanhamos mais dos amigos, das pessoas significativas. Não nos alimentamos mais da afetividade tanto quanto deveríamos. Não ser casado, olha, ao contrário do que muita gente pensa aqui, viu? Não ser casado, não morar com uma outra pessoa e não ter filhos. Porque nós vivemos numa época, gente, que é uma doença, em que o homem foi colocado como centro de tudo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu tenho o direito de ser feliz. Você tem o direito de ter sucesso. Isso muitas vezes não combina em ficar tendo que se preocupar com um filho em casa, tendo que discutir o problema com uma mulher, de ter que ficar resolvendo os problemas domésticos. Então a pessoa diz assim, não nasci para casar e vai viver sozinha. Achando que vai ser mais feliz assim. Nós vivemos uma época da idolatria do ego, da idolatria da felicidade. Nós vivemos uma época da cultura do êxito. Isso é uma doença. A doença do egoísmo, do orgulho e da vaidade estão por trás dessa opção solitária e vazia de nós não compartilharmos a nossa vida com alguém. Os seres humanos mais felizes, os que vivem mais, são os que vivem com alguém, amando e brigando. Porque quem só ama também tem algum problema. Porque brigar faz parte da existência. A gente briga para fazer as pazes depois. E para crescer. É a briga positiva. Sabe aquele casal que diz assim, há 30 anos nós não brigamos, e aí brigou uma vez e separou e não teve chance? Pois é. Então ser casado, morar com uma outra pessoa, não ter filhos, a solidão. Uma doença física incurável, pela falta de perspectiva da vida futura, situações de extrema aflição para a qual acham que não há uma solução, não ser religioso, novamente a religião, importância da fé, importância da espiritualidade, pessimismo ou falta de esperança, entre outras coisas, os pensamentos negativos. Perguntas importantes que devem ser feitas. A gente pergunta para a pessoa, sente que a vida perdeu o sentido? Pensou que seria melhor morrer? O profissional da área da saúde tem que fazer essa pergunta. Tem pensamentos de pôr fim à própria vida? Mais do que o pensamento. Já pensou em como se mataria? Se a pessoa confirmar, obviamente, que está com essa intenção. As pessoas têm medo de perguntar para outras pessoas sobre suicídio. A fantasia é de que vai estar dando a ideia. Não fala no assunto. Ele deve estar com pensamentos negativos, ele pode estar até pensando em se matar. Não fala nisso. É pior. Na prática, nós vemos que quando nós deixamos de falar no assunto, a pessoa aumenta o risco, porque ela fica solitária dentro daquele pensamento.
Quando nós falamos no assunto, há um alívio. Puxa, alguém percebeu, diminui o risco. Então não acontece isso que às vezes as pessoas têm medo. Não fala porque vai estar dando a ideia. Como se a gente perguntasse, já pensou em como se mataria? A pessoa vai dizer, não, mas agora que tu falou, eu vou pensar em como me matar. Nunca tinha pensado em suicídio, mas agora que você falou, eu vou me matar, e aí a gente vira culpado do suicídio. Né? Tem conseguido resistir a esses pensamentos? Como a pessoa lida com esses pensamentos? Obviamente que todas essas questões precisam ser perguntadas com cuidado, preocupação e compaixão. Quem trabalha com o ser humano, quem trabalha com o próximo, precisa ter dentro de si um outro ser humano, e não apenas um técnico. O técnico, ele é necessário. A nossa abordagem profissional, ela é fundamental. Mas nós não podemos nunca perder o sentido da nossa capacidade de empatia, de envolvimento com aquele que sofre. Portanto, dentro do manejo médico espírita, e também vale para o psicológico espírita, para o social espírita, diante das situações de suicídios, cuidados médicos, cuidados psicológicos, cuidados familiares e cuidados espirituais. Não podemos mais fragmentar o ser humano. Não podemos mais fatiar o ser humano. Não podemos mais estudar o fígado separado do estômago, separado do coração, separado do cérebro, separado da alma, separado da família, separado da sua espiritualidade, do seu ambiente psíquico espiritual. O futuro profissional da área da saúde precisará de um paradigma espiritualista, para não viver mais dentro de uma perspectiva isolada e trancafiada no materialismo, cuja ciência nos oportuniza hoje enormes avanços, mas se distancia de forma considerável do mais importante, que é do ser, que é da pessoa. Um poeta da minha terra faz uma pergunta muito interessante. A alma, e ele nos responde, é essa coisa que nos pergunta se a alma existe. Mário Quintana. E é ele que nos diz sobre o ser humano também o seguinte: por favor, não me analise. Não fique procurando cada ponto fraco meu. Se ninguém resiste a uma análise profunda, quanto mais eu. Ciumento, exigente, inseguro, carente, todo cheio de marcas que a vida deixou. Vejo em cada grito de exigência um pedido de carência, um pedido de amor. Amor? Amor é síntese. É uma conjugação de dados. Não há que tirar nem pôr. Não me corte em fatias. Ninguém consegue abraçar um pedaço. Me envolva todo em seus braços e eu serei o perfeito amor. Muito obrigado.